Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Papo Aberto com Você, idealizado por Regina Papini Steiner, o podcast onde a conversa é sincera e cheia de insights. Convidados especiais a cada episódio debatem temas atuais, cultura, comportamento e muito mais. Aqui, o espaço é seu para refletir, aprender e se inspirar. Ouvir um bate-papo descontraído, honesto e enriquecedor. Bem-vindos ao nosso debate. Hoje, o nosso foco é uma figura, assim, incontornável, né? Nelson Rodrigues e o papel dele na dramaturgia brasileira. E a questão central que emerge do material que a gente analisou é esta. Será que a gente pode mesmo considerar o Nelson Rodrigues como o fundador do teatro moderno no Brasil? Como, por exemplo, críticos do peso de Sábato Magaldi e Décio de Almeida Prado afirmam? Eu vou defender que sim, que Nelson foi, de fato, esse marco fundador. Ele promoveu uma ruptura, tanto estética quanto temática, que foi decisiva para a modernidade do nosso teatro. Uhum. Por outro lado, eu reconheço a magnitude do Nelson, é inegável. Mas eu vou questionar se esse termo fundador, se ele realmente dá conta de toda a complexidade da contribuição dele e também do processo de modernização do Teatro Nacional, que talvez tenha mais nuances, né? Olha, a minha perspectiva se baseia muito no impacto. Um verdadeiro divisor de águas de peças como Vestido de Noiva, lá de 1943. Nelson não só trouxe uma profundidade psicológica que era inédita, mas ele subverteu a própria estrutura do drama. Aqueles 3 planos simultâneos, alucinação, memória e realidade objetiva, eles fragmentaram totalmente a narrativa linear que dominava, né? Trouxeram a subjetividade, o fluxo de consciência para o palco de uma forma radicalmente nova para o Brasil da época. Foi essa inovação na estrutura, explorando o inconsciente, as fraturas da percepção, que críticos como o Magaldi e o Prado identificaram como, de fato, o nascimento da modernidade cênica brasileira. Não há como negar o impacto revolucionário do Nelson. E a coragem dele, né? Uma coragem ímpar de desnudar o que estava escondido ali, sob a fachada da sociedade. A hipocrisia da classe média, os desejos reprimidos, a culpa, o incesto. Vestido de Noiva é, sem dúvida alguma, um marco. Concordo. Contudo, eu penso que atribuir a ele sozinho o título de fundador talvez simplifique um processo histórico que é mais complexo. A genialidade do Nelson, talvez, brilhe ainda mais na criação do que o Ronaldo Lima Lins chamou de tragédia carioca, né? Essa capacidade única dele de misturar o sublime, o grotesco, o trágico e o banal do dia a dia, expondo as feridas da alma suburbana. E, além disso, a gente não pode esquecer, não dá para dissociar o sucesso da peça da encenação do Ziembinski, que foi, fundamental para materializar essa nova estética no palco. Talvez a modernidade tenha sido um rio com mais de uma afluente, entende? Eu entendo a sua ponderação sobre o Ziembinski, claro, a encenação foi um marco também, mas a concepção original, a arquitetura dramática que permitiu aquela encenação é do Nelson. Vestido de Noiva não foi só um sucesso de público, foi a introdução deliberada de uma nova linguagem cênica. Uma linguagem que nos conectou com as vanguardas lá da Europa, rompendo com o teatro que se fazia aqui até então. A fragmentação, o mergulho na psique, isso representa para mim a fundação de uma nova era para o teatro brasileiro. Certo. Concordo que a peça foi um catalisador potentíssimo, mas eu insisto na pergunta. Foi um ato isolado de fundação ou foi a aceleração de tendências que, quem sabe, já estavam ali latentes? A colaboração com Ziembinski, por exemplo, ilustra bem como a modernidade se concretizou também pela via da encenação, da interpretação cênica, daquela dramaturgia. A genialidade do Nelson é inquestionável, mas essa ideia de um fundador único pode talvez obscurecer a natureza mais processual, talvez mais colaborativa dessa transformação teatral. E eu me pergunto também, se a modernidade mais perene do Nelson não reside justamente na ousadia temática dele. Penso em Algum de Família, Anjo Negro, Boca de Ouro, Bonitinha Mais Ordinária. O jeito como ele dissecou as relações familiares, a moralidade ambígua, a violência escondida,
o desejo que não se controla. Isso não seria a contribuição mais radical e duradoura dele? Uma modernidade que mora mais naquilo que ele disse sobre o Brasil e o brasileiro do que apenas em como ele disse. Ah, mas aí permita-me discordar um pouco. Para o Nelson, forma e conteúdo eram visceralmente ligados. A estrutura inovadora não era um enfeite, um artifício gratuito. Era o único jeito de expressar a complexidade psicológica, as ambiguidades morais, as tensões subterrâneas que ele queria mostrar. A fragmentação de Vestido de Noiva era o veículo perfeito para a mente fraturada da Alaide, entende? A forma servia ao tema, potencializava o tema. Portanto, a modernidade dele está justamente nessa fusão, que não dá para separar, entre a revolução temática e a revolução formal. É por essa razão que eu mantenho a defesa do termo fundador. O impacto do Nelson foi tão profundo, ele reconfigurou de tal maneira o panorama do teatro que ele estabeleceu um antes e um depois. Como, aliás, a crítica canônica reconheceu. Ele não só contribuiu, ele mudou as regras do jogo. A minha abordagem difere um pouco nesse ponto. Eu reconheço a estatura imensa do Nelson, talvez o nome de maior impacto nessa virada toda. No entanto, eu reafirmo a minha ressalva. O título de fundador, embora seja tentador, pela força da obra dele, ele pode acabar simplificando a história. A modernização do teatro muitas vezes é um processo mais gradual, com múltiplos agentes, mesmo que um deles se destaque de forma tão brilhante. Nelson foi o principal arquiteto dessa modernidade, sem dúvida alguma, mas talvez não o único operário ali na construção desse novo edifício teatral. Bom, resumindo a minha posição, a radicalidade da inovação formal, aliada à profundidade temática que era sem precedentes na obra do Nelson Rodrigues, justifica, a meu ver, considerá-lo sim o fundador do teatro moderno brasileiro, um verdadeiro divisor de águas na nossa dramaturgia. E eu concluo reiterando que, embora a contribuição do Nelson seja de fato transformadora e essencial, especialmente nessa capacidade incrível de radiografar a psique e a sociedade brasileira, o título, o epíteto de fundador único, talvez mereça ser visto com um olhar mais atento à complexidade do desenvolvimento histórico e, claro, às outras forças que estavam em jogo na modernização do nosso teatro. Mas o que é indiscutível, é a genialidade e a permanência da obra de Nelson Rodrigues. Ele continua sendo um cronista fundamental da alma brasileira. Absolutamente, com certeza. A obra dele continua a nos interpelar, a gerar debate e a revelar facetas do Brasil. A riqueza do material que a gente analisou aqui hoje só confirma que tem sempre mais a explorar nesse universo rodriguiano.